Mas hoje, como nós havíamos falado, estamos fazendo uma alternância de disciplinas. Então, semana passada nós falamos sobre filosofia, hoje nós vamos abordar a questão da sociologia e vamos procurar encerrar a sociologia de Durkheim e, quem sabe, se der tempo, nós introduzimos já a sociologia na questão teórica de Karl Marx, tá bom? Então, em Durkheim, nós já havíamos abordado o que é um fenômeno social, ou seja, nós estudamos qual que é o objeto de estudo e de pesquisa para Durkheim. Para ele, o objeto de pesquisa deve ser o objeto, esse objeto deve ser o fato social, esse fenômeno social, que deve ser estudado de maneira como coisas, né? Então, o fenômeno social para Durkheim deve ser estudado como coisas, não deve haver uma relação de afeto, de afetividade com o objeto estudado. Por isso, ele propõe um certo distanciamento do sociólogo, do cientista, né, social, ao objeto de estudo, tá bom? Então, o fato social, nós falamos que esse fato social ele tem 3 características. Ele é caracterizado pela sua generalidade, ou seja, ele é geral. Ele também é determinado pela sua exterioridade, ou seja, ele é exterior ao indivíduo. O indivíduo ele não participa do processo de elaboração desses fatos sociais. Ele simplesmente responde aos fatos sociais. Na perspectiva de Durkheim, esse fato social ele é geral, ele é exterior ao indivíduo e ele é coercitivo, né? Uma última característica é a sua coercitividade. Por que coercitividade? Porque ele age sobre o indivíduo, né? Ele atua sobre o indivíduo de forma coercitiva. Quando a gente fala de coerção, nós sabemos, nós estamos falando dentro de um contexto de uma percepção pelo uso da força, né? É como se a consciência coletiva se impusesse, né? Se impusesse sobre o indivíduo, de uma certa forma, fazendo com que o indivíduo possa aceitar, assimilar e respeitar aquilo que foi proposto, aquilo que está estabelecido na consciência coletiva. Nós falamos também que os fatos sociais ele é marcado por uma classificação dupla, né? Nós podemos classificar os fatos sociais de 2 formas. Nós podemos classificar os fatos sociais como fatos normais ou patológicos, certo? O fato social ele é normal quando ele ocorre de forma natural na sociedade. Não quer dizer que os fatos sociais normais, enquadrados como normais, eles sejam aceitáveis no sentido de que ele é correto. Durkheim parte do pressuposto de que os fatos sociais são todos aqueles que acontecem cotidianamente com uma certa frequência na sociedade, sobre os indivíduos, está presente na sociedade e afeta diretamente a própria sociedade e a sua relação com os indivíduos. Então, isso é um fato social normal. Ele é patológico quando ele é aleatório, quando ele é uma exceção, quando ele acontece e, de uma certa forma, ele causa uma desordem natural nas relações já estabelecidas pela sociedade. Nós demos até o exemplo, eu não lembro quem foi de vocês que sugeriu, fez uma comparação e um exemplo muito bem dado, que é a respeito do nosso contexto agora do Covid-19. Né? O coronavírus ele é um fato social patológico. Se nós fizéssemos uma análise sociológica a partir da perspectiva de Durkheim acerca do Covid-19, nós o enquadraríamos como um fato social patológico. E ele é patológico por quê? Porque ele está agindo sobre o indivíduo, ele não é natural e ele está mudando o comportamento. Está mudando o comportamento radicalmente, de modo que a própria sociedade está sentindo a pressão da necessidade dessa mudança. E, em alguns casos, a sociedade está, inclusive, resistindo a essas mudanças, dado ao ímpeto e à força do Covid-19. Né? É um fenômeno que está presente, os números aí só aumentam, e, inclusive, o uso da máscara, né, que de certa forma era algo totalmente absurdo para nós, usarmos máscaras. Hoje, quando você vê alguém sem máscara, que você fala, meu, isso é um absurdo, a pessoa não usar máscara, né? Você fala, meu, lazarento, o cara tá sem máscara, o que o cara tá fazendo perto de mim sem máscara, velho? Né? Dá raiva, né? Ou quando as pessoas não mantêm o distanciamento social, né? Você tá lá no supermercado, na fila do supermercado, igual eu vou sempre, né? E eu tô lá e eu procuro manter o distanciamento social, e sempre tem alguém que chega bem coladinho de você, assim, né? Fica atrás de você. Você fala, meu, por favor, cara, mantenha o distanciamento social. Não sabe que não é para ficar perto, não é para ficar coladinho, né? Tá fungando no cangote, não dá certo esse negócio. E por quê? Nós já estamos assimilando
esse fenômeno social, esse fato social, já está começando a fazer parte do nosso contexto. Talvez daqui um ano e meio, ele já não seja mais considerado um fato social patológico, ele já tenha caído na normalidade, uma vez que a maneira pelo qual nós nos relacionamos a partir desse fato social se transforme em algo natural, presente no nosso cotidiano. E aí nós falamos também na última aula sobre a sociologia de Durkheim, abordando a questão da consciência coletiva e o que é a consciência individual. Na perspectiva de Durkheim, a consciência coletiva é aquela que é compartilhada por toda a sociedade, ela se estabelece sobre a sociedade. Né? Nós compartilhamos, por exemplo, coletivamente de que o estupro é errado, de que o roubo é errado, de que o furto é errado, de que o feminicídio é errado, de que o racismo é errado, apesar de que alguns, eu até me assustei, né? Eu achava que estava certo para nós que o racismo é errado. E tem alguns agora querendo naturalizar o racismo, né? Mas nós sabemos que existem pessoas que não conseguem ainda entender esse lance do fenômeno, dessa consciência coletiva que age sobre nós, né? Mas nós concordamos, eu acredito que deveríamos pelo menos concordar que o racismo ele é errado, né? Tratar pessoas de raças diferentes, ou de cor de pele diferente, é algo que, de certa forma, nós concordamos que não deve ser o meio pelo qual nós nos relacionamos, tratar os outros a partir da sua própria diferença. Então, isso é algo que está muito presente na nossa sociedade e compartilhamos nessa consciência coletiva que age sobre a consciência individual, determinando a maneira pelo qual nós pensamos, a maneira pelo qual nós elaboramos reflexão, abstração, produzimos conhecimento, produzimos a nossa ética, produzimos a nossa moral, a maneira pelo qual nós nos organizamos para a convivência. Tudo isso, na perspectiva de Durkheim, seria essa força exercida de forma coercitiva, exterior e geral da consciência coletiva sobre o indivíduo, certo? Então, eu fiz aí um resumão do que nós falamos nas últimas aulas e nós encerramos a última aula de sociologia abordando a perspectiva do suicídio, certo? Nós falamos sobre suicídio para Durkheim e nós falamos que o suicídio é um fenômeno social presente que deve ser objeto de estudo da sociologia, e ele deve ser objeto de estudo da sociologia a partir de perspectivas sociais e não de perspectivas psicológicas e também econômicas apenas, mas deve ser feita uma análise sociológica do suicídio porque ele tem fatores que envolvem a própria sociedade. E aí, Durkheim ele vai utilizar 3 características ou 3 tipos de suicídio, né? O suicídio egoísta, o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anônimo, né? São os 3 tipos de suicídio que Durkheim ele vai trabalhar e desenvolver no seu, inclusive tem um livro dele específico, O Suicídio, que ele aborda essa perspectiva do suicídio como um fenômeno social, como um fato social. Bom, o que nos falta Durkheim tem uma amplitude de produção teórica muito grande, muito grande. É muito extensa a sua sociologia, inclusive porque, na perspectiva de Durkheim, era necessário estabelecer essa extensão de teoria para legitimar a ciência que ele está construindo e construir, né, a cátedra na Universidade de Bordeaux, onde ele foi dar aula, onde ele foi lecionar. Para a gente encerrar Durkheim, nós precisamos abordar essa perspectiva agora do que ele vai chamar de tipos de solidariedade, né? Toda sociedade ela se organiza a partir de determinadas solidariedades. E na perspectiva de Durkheim, as solidariedades, ou seja, a maneira pelo qual nós nos relacionamos socialmente, ela é determinada pelo nível da complexidade das relações produtivas e das relações interpessoais que nós estabelecemos na sociedade, tá? Então, Durkheim ele vai falar que existem 2 tipos de solidariedade. Primeiro, quando ele fala de solidariedade, ele está falando de laços, certo? Laços sociais que interligam ou que intermediam as relações sociais, certo? Então, quais são os vínculos que nós estabelecemos? Quais são a maneira pelo qual nós estabelecemos as nossas relações sociais? A maneira pelo qual nós
fazemos da sociedade um ambiente de coesão, certo? De coesão social. O que é coesão social? É como se houvesse uma certa harmonização, esse ajustamento. Imagina uma engrenagem, né? E que cada dente da engrenagem fizesse, de forma, o seu papel nessa engrenagem, se encaixando e se estabelecendo para o pleno funcionamento social. Essa é a perspectiva da solidariedade de Durkheim e também a questão da coesão social. Então, o objetivo do fato social e da consciência coletiva compartilhada por toda a sociedade, na perspectiva de Durkheim, é a preservação da coesão social. E o nível dessa coesão social, ela é determinada a partir da complexidade da sociedade. Quanto mais complexa for uma sociedade, quanto maior for a divisão social do trabalho, ou a divisão do trabalho social, né, nós temos uma perspectiva diferente aí dessa sigla, quanto mais complexa for as relações, quanto mais complexa for o modo de produção, quanto mais complexo for a maneira pelo qual nós nos organizamos para produzir e reproduzir a vida, essa complexidade vai determinar o tipo de sociedade que nós vamos, ou de solidariedade que nós vamos estabelecer, certo? Então, Durkheim ele parte do pressuposto de que existem dois tipos de solidariedade, tá? Então, nós estamos falando sobre tipos de solidariedade. Na perspectiva de Durkheim, existe a solidariedade mecânica e existe a solidariedade orgânica, certo? Então, dois tipos de solidariedade. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. E agora passamos a uma palavrinha rapidamente sobre cada uma delas. O que é solidariedade mecânica? Quando abordamos essa perspectiva da solidariedade mecânica, do que nós estamos falando? Antes morreu os dois, velho. Me fuderam. Oi? A gente que abriu o áudio para falar comigo ou eu esqueci de deixar o áudio aberto? Não, porque nem voltou, porque eu acho que ele ficou falando áudio. Oi, João. Peraí. João, você perguntou alguma coisa? Acho que não. Então vamos lá, continuando. Quando falamos de tipos de solidariedade, na perspectiva de Durkheim, existem dois tipos, mecânica e orgânica. Quais são essas relações sociais estabelecidas a partir da solidariedade mecânica? Primeiro, para Durkheim, a solidariedade mecânica ela sempre vai estar presente numa sociedade cuja organização, nós falamos de organização simples, certo? Ou seja, ela está numa sociedade simples, uma sociedade que preserva, né, que preserva tradições, que preservam as relações de interdependência ou de dependência no modo de produção. Então, existe, de uma certa forma, uma relação estabelecida a partir de costumes, de tradição, de mitos, de cultura. Então, quanto mais simples for uma sociedade, né, mais mecânica ela será. Mecânica por quê? Porque ela funcionará a partir como se fosse um motor, onde uma peça está intimamente ligada à outra. E essa sociedade, os membros, os indivíduos ali, né, os agentes sociais ou os sujeitos sociais, elas se sentem partes desse grupo. Elas sentem parte importante desse grupo, de modo que o que acontece com cada sujeito ou com cada agente social implica numa consequência ou afeta diretamente todo o grupo, toda a sociedade, toda essa cultura. Por isso que a gente está falando de solidariedade, porque são grupos que compartilham solidariamente de estilos de vida. E é esse estilo de vida que vai dar a coesão social para esse determinado grupo, tá? Então, quanto mais simples for a sociedade, mais mecânica serão as suas relações, certo? Mais mecânica serão essas relações. Quando eu falo de relações mecânicas, né? Eu estou falando de relações que se estabelecem a partir de mutualidade.
né? Então, por exemplo, é normal nas sociedades mais simples você encontrar aquela perspectiva do mutirão, né? Do mutirão. Acontece, vamos supor, acontece uma catástrofe, uma chuva forte, numa cidade simples, do interior, e aí essa chuva ela derruba o telhado de uma determinada casa, né? Então, o que a comunidade faz? A comunidade se junta, certo? Num mutirão, para reformar a casa e para cobrir essa casa novamente, né? Para poder colocar o telhado novamente sobre essa casa. Então, do que nós estamos falando? De um mutirão, de uma sociedade solidária, de uma comunidade solidária, de modo que o que aconteceu com essa família implica indiretamente e diretamente a minha vida, de modo que eu me solidarizo com aquele indivíduo e, para manter a coesão social, eu vou agir em prol do benefício desse indivíduo, certo? Então, é disso que nós estamos falando, que sempre existe, exatamente, Maria Júlia, e ela é mais rara, e a gente vai entender o porquê que esse tipo de solidariedade ela é mais rara. E por que Durkheim percebeu? E olha que interessante, Durkheim está no século XIX escrevendo sobre a divisão do trabalho social, certo? Percebendo esse tipo de organização num contexto francês, onde você está no processo de industrialização, né? Mas a industrialização ela está presente nas capitais, ela está presente em Paris. Agora, em todas as cidades circunvizinhas, o que você tem? Uma cidade, um grupo de campesinato, cujas relações se estabelecem a partir do campesinato. Então, são sociedades simples. Olha que o Durkheim está vendo isso lá, vamos dizer assim, é um nascedouro da Revolução Industrial, certo? O século XIX é o que marca o auge da Revolução Industrial, de modo que a gente estuda como Segunda Revolução Industrial. É o período em que ocorre o neocolonialismo, o imperialismo, o processo de transformações radicais no modo de produção, existe todo um processo de ampliação em uma produção de massa, então começa a se ter a divisão do trabalho de forma mais especializada. Durkheim está vendo essa solidariedade se organizar na cidade, em Paris, cujas relações começam a distanciar os indivíduos, mas ele percebe que se ele andar um pouco mais para o interior da França, né, fora da circunvizinhança de Paris, o que ele vai encontrar é um tipo de sociedade cujo modo de produção é um modo de produção solidário. É um modo de produção onde os indivíduos, embora sejam independentes, eles agem de forma mecânica, eles sentem-se parte da comunidade, eles se sentem integrantes da comunidade, de modo que é comum fazermos um churrasco, fazermos se estivéssemos falando no Brasil, fazer uma feijoada, tá ligado? Né? Para toda a comunidade, né? Nasceu o filho de fulano, você viu que nasceu o filho de fulano? Vamos lá, vamos fazer festa, todo mundo faz doce, bolo, traz um refrigerante, suco, mata o porco, bezerro, faz um churrasco, né? E junta a comunidade toda, vamos festejar, vamos nos alegrar, né? Fulano casou, vamos lá entregar presente. Esse tipo de relação, essa relação que o que acontece na casa do vizinho implica também num fenômeno que me influencia, né? De modo que existem fenômenos que acontecem nessa sociedade que abala toda essa comunidade, né? Nós percebemos hoje muito desse tipo de solidariedade no interior. Cada vez que você vai mais profundão no interior assim, dos estados, você percebe esse tipo de solidariedade, né? Alguns crimes, por exemplo, acontecem nesses locais e a comunidade toda se choca. Né? Se choca por quê? Porque não é algo comum de acontecer. De modo que quando acontece um crime, acontece um fenômeno social em uma casa, em uma família especificamente, todo mundo sente, todo mundo se entristece, ou todo mundo se revolta. Né? Quando todo mundo se revolta, o que nós estamos identificando ali? Um tipo de solidariedade mecânica, certo? Porque ela é marcada pelo compartilhamento de determinados valores, de tradições muitas vezes religiosas, certo? Uma sociedade que preserva a cultura, preserva aquelas tradições, preserva os ritos, preserva os rituais, as festas, fazem questões de manter a tradição, né? Esse é o tipo de solidariedade mecânica. Como a Maria Júlia falou, é um tipo de solidariedade muito ausente nos nossos dias, né? Como falei, está mais presente no interior do que no ambiente onde nós chamamos de um ambiente muito mais urbanizado, vamos dizer assim. Então, entenderam
o que é uma solidariedade mecânica? Tranquilo? A gente pode avançar um pouco mais? Boa. Bom, se ninguém tem dúvidas a respeito disso, vamos para o segundo. A gente está falando agora de um outro tipo de organização social, certo? Tipo de solidariedade orgânica, né? Qual que é a diferença da solidariedade mecânica para a orgânica? A solidariedade orgânica, Durkheim, ele vai descrever como um tipo de solidariedade específica de sociedades capitalistas, certo? Capitalistas. O que é importante nós entendemos a questão da diferenciação entre essa solidariedade e essa? É que aqui, né, existe um alto índice de divisão do trabalho social, certo? Então, existe um alto índice de divisão do trabalho social, DTS, divisão do trabalho social. Quanto maior for, certo? O nível de divisão do trabalho social, mais orgânica ela é, certo? Quanto maior for o nível de divisão do trabalho, mais orgânica ela é. E esse tipo de sociedade, vamos dizer assim, né? Sociedade simples e aqui sociedade complexa. Essa complexidade, ela é resultado da divisão do trabalho social. Então, quanto mais complexa for uma sociedade, quanto maior for o nível da divisão do trabalho social, mais complexa ela é e mais orgânica ela é. Então, do que nós estamos falando? Numa sociedade urbanizada, né, um ambiente metropolitano, vamos dizer assim, o que nós temos é o quê? Uma maior intensificação na divisão do trabalho social. Qual que é a diferença do meio de produção, da divisão do trabalho social orgânica para a mecânica? É que na solidariedade mecânica, nesses grupos sociais que manifestam essa solidariedade mecânica, os indivíduos eles estão quase no limite da autossustentabilidade, certo? Eles são quase, vamos dizer assim, independentes do processo produtivo. Então, você vê pessoas, essa sociedade mais no campo, o que acontece? Elas não precisam ir no mercado, no hortifruti, para comprar fruta ou verdura ou legume. Ela tem no quintal de casa, certo? Ela sempre tem no quintal de casa lá a sua horta, a sua pomada, onde ela pega as verduras, as folhagens, os legumes, as frutas. Se ela quiser comer um ovo cozido, fazer um omelete muito louco, né? Você vai ter o quê? Ela vai no quintal e ela entra no galinheiro. Eu já te respondo, tá bom, Yasmin? Ela vai no quintal, entra no galinheiro e pega os ovos ali, porque a galinha está lá. Se ela quiser fazer no final de semana uma galinhada, ela vai no quintal, pega a galinha, passa a faca no pescoço, mano, depena a galinha, põe no panela e já era, tá ligado? Ela não precisa ir no supermercado, ela não depende do supermercado, certo? Então, ou seja, um tipo de sociedade cujo modo de produção ele é muito próximo daquilo que é o artesanal, certo? É muito próximo daquilo que é uma autossuficiência, é muito próximo daquilo que o indivíduo consegue produzir quase que 100% das suas próprias condições de vida. Então, ele precisa de casaco, ou vó-avó, ou a mãe que faz de tricô, faz de lã, que faz o casaco. Eu não preciso ir no supermercado, não precisa ir no mercado, não precisa ir na loja, não preciso ir lá na Champs-Élysées, tá ligado? Para comprar as coisas. Eu não preciso ir lá na Hugs, não preciso ir na Levi's. Minha avó é que faz minha blusa para poder me cobrir, certo? Então, existe o quê? Existe todo um processo de produção, cujo processo produtivo se estabelece a partir do próprio indivíduo. E é muito pouco, muito pequeno o nível de desenvolvimento do trabalho, né? A divisão do trabalho, certo? Então, quanto mais simples for a sociedade, menor vai ser a divisão do trabalho social. Quanto mais complexa for a sociedade, e aí, Yasmin, essa aqui é a sociedade capitalista, tá? Solidariedade orgânica é da sociedade capitalista. Quanto mais orgânica for uma sociedade, ou seja, quanto mais complexa,
maior é a divisão do trabalho social, por conta do que essa é a proposta do próprio capitalismo, né? O que o capitalismo veio trazer, a partir das propostas aí do liberalismo, né, que nós vimos aí nas revoluções industriais. Ela vem de uma certa forma automatizar, né? Ou aquele lance da automação do processo produtivo, divisão do trabalho, estabelece uma linha de produção, reparte as funções do processo produtivo, de modo que você tenha uma intensificação na divisão do trabalho. Cada sujeito que antes conhecia o todo do processo produtivo fica agora reduzido ao conhecimento da limitação de uma parte do processo produtivo, e ele então perde a noção do todo, de modo que agora ele vive de uma forma extremamente complexa, ele perdeu o sentido de participação do todo, e a vida dele acontece de forma interdependente, certo? Ele existe de forma interdependente, por quê? Ele não consegue produzir a sua vida. O indivíduo que mora, que vive sem ter mais. Travou. É o seu ou é o meu? Sumiu. Eu não mexi, não vi nada, caiu. Pessoal, travou todo mundo ou só eu que travou aqui? Voltou. Travou de todo mundo. Ah, então é o Zoom. Pensei que fosse só o meu. Então travou ali mesmo, Eliane. Que susto. Falei, nossa, meu celular de novo, vai travar de novo. De travar, zerou. Falei, nossa, meu Deus do céu, a aula dos meninos. Não, tá tudo bem. Colocou para gravar? Tá gravando já? A gente não perder nada. Então vamos lá. O que acontece? Você não na sociedade complexa de solidariedade orgânica, você não produz mais, você não é autossuficiente, você não produz mais suas condições de vida. As suas condições de vida, ela é dividida, certo? Ela é dividida. Existe uma maior divisão do trabalho social, de modo que você sai do seu quintal, você não tem mais no seu quintal mais ou menos. Eu li a frase, eu não vi quem que perguntou, porque eu sabia que ia sumir aqui também. Mais ou menos. Não é, ainda o termo não é solidariedade para se beneficiar, tá? Na perspectiva de Durkheim. Não existe esse lance da beneficiação, certo? De uma classe sobre a outra. O que ele está falando? Olha, quando mais complexa for uma sociedade, maior a divisão do trabalho, e em sendo maior a divisão do trabalho, maior a interdependência dos sujeitos que estão sobre esse tipo de solidariedade. E quando a gente está falando de solidariedade aqui, nós não estamos falando de uma preocupação de um com o outro, estamos falando de compartilhamento de estruturas de vida, certo? Então aqui, por exemplo, na solidariedade orgânica de uma sociedade complexa, com extrema divisão do trabalho social, o que nós temos? Quando você precisa fazer uma salada, você não vai no quintal e saca do quintal o alface, tá ligado? O alface, o repolho, o agrião. Não, não. O que você faz? Você precisa ir para o supermercado. Se você não for para o supermercado, você não come salada, você não come arroz, você não come feijão. Ou seja, você não faz mais nada. Certo? Por quê? Porque você participa agora de um processo pequeno no todo do processo de produção e reprodução da vida, certo? A vida ela é tão complexa que nós dividimos de modo que se eu quero beber leite, eu tenho que ir, se eu quisesse beber leite, eu ia no curral, né? Eu ia no curral, pegava a vaca, ordenhava a vaca e tirava o leite. Se eu quiser beber leite agora, eu tenho que ir no supermercado, e eu corro o risco de chegar no supermercado e não ter leite, porque o caminhão ficou travado no meio do caminho porque teve um acidente na pista. Entendeu? Ou seja, tem toda uma cadeia de processo produtivo necessário em razão da complexificação pelo meio do qual nós produzimos e reproduzimos a nossa vida nessa sociedade complexa. Então, quanto mais complexa for a sociedade,
maior a divisão do trabalho social. Exatamente, é isso. A mecânica é um pouco mais independente, embora seja independente no processo produtivo do trabalho, mas existe uma solidariedade que liga ela a uma outra, esse indivíduo a um outro, tá? Na sociedade mecânica. E existe essa ligação próxima, porque nós compartilhamos cultura, tradição. O que nos une não é o processo produtivo, o que nos une em solidariedade é a tradição, são os costumes, são os hábitos culturais, certo? Na sociedade mecânica. Então, nós existimos em função da dependência, da consciência coletiva desse tipo de solidariedade. Na sociedade complexa, de solidariedade orgânica, então existe o quê? Uma maior divisão do trabalho social, e aí nós perdemos a noção do todo do processo produtivo, porque nós repartimos todo o processo produtivo, de modo que o leite vem de um lugar, o arroz vem do outro, né? O local onde nós compramos a roupa, calça em um lugar, camiseta em outro, bermuda, blusa, né? Se você quiser comprar blusa, uma blusa, você tem que ir lá para Águas de Lindóia, você tem que ir lá para o Circuito das Águas, tem que comprar um jeans, tem que ir para outro lugar, você vai para Itapira e tal. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dividindo o processo produtivo. Quanto maior for a divisão do processo produtivo, a isso que o Ducarta está chamando de divisão do trabalho social, mais complexa é. E não para por aí, né? Essa sociedade orgânica, cujas relações são relações complexas, o que existe é a perda do sentido. Nossa, que deu feio. É a perda do sentido de pertencimento, né? Nós perdemos a noção, o sentido de pertencimento. Mais ou menos isso, né? Aqui, nós produzimos grande parte daquilo que nós precisamos para sobreviver, e aqui nós compartilhamos, né? É dividido. Nós perdemos a noção dessa autossuficiência, nós precisamos agora, a nossa vida está interligada, certo? Não é que a solidariedade é menor. Não é que a solidariedade é menor. Existe solidariedade. Só que ao mesmo tempo que existe solidariedade, porque nós sabemos que a nossa vida depende dessa cadeia produtiva, certo? Então, nós compartilhamos um modo de produção complexo, porque a nossa vida depende dessa cadeia produtiva em razão da intensa divisão do trabalho social. Então, a solidariedade se estabelece porque existe uma consciência coletiva que vai regular essas relações complexas. Da mesma forma que existe uma consciência coletiva que vai regular as relações simples. Então, a solidariedade se estabelece a partir, ou o meio pelo qual você organiza essa sociedade, certo? Então, aqui nós compartilhamos de forma solidária a divisão do trabalho. De modo que nós sabemos que temos um compromisso com o trabalho, com a nossa participação no processo produtivo. Lembrar, por exemplo, no contexto em que nós estamos, o quanto as pessoas percebem, olha, nós precisamos trabalhar, porque se eu não trabalhar, uma parte de necessidades produtivas, de abastecimento, vai ser interrompido, e aí nós vamos parar a sociedade. Aí a pressão, né? O contexto que a gente está vivendo é somente essa. A pressão de se voltar ao retorno das atividades financeiras se estabelece justamente por conta disso. Por quê? Porque existe uma divisão do trabalho social extremamente complexa e intensa, de modo que você se interrompe o processo produtivo, você quebra a sociedade. Diferentemente desse tipo de sociedade. Entendeu? Que nós produzimos praticamente quase que tudo que nós precisamos no quintal de casa. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje nos mostra muito, nos evidencia muito esse tipo de solidariedade orgânica. Nós precisamos que todos cumpram o seu papel no processo produtivo, de modo que nós mantenhamos a solidariedade, certo? Então, a manutenção do sistema produtivo, na sua divisão de trabalho complexa,
é fundamental para que a solidariedade e o ordenamento social se estabeleça, a coesão social, certo? Então, uma amiga nossa aí, não lembro quem que é o nome, falou da greve dos caminhoneiros, no ano retrasado, né? Em 2018, se não me engano. E quase se repetiu em 2019. É justamente isso, a greve dos caminhoneiros, nós percebemos muito esse fator aqui, ó, da divisão do trabalho. O quanto que uma área produtiva, uma área fundamental no processo produtivo, ela para toda a cadeia produtiva na sequência que depende dela, é interrompido. É interrompido. E aí nós temos crise de abastecimento. Por quê? Porque nós dependemos de que esse tipo de organização social se estabeleça. E ela é orgânica por quê? Porque ela é como se fosse, pensa num organismo, né? Onde um órgão depende do outro. Um órgão depende do outro, né? O pulmão depende de que o coração esteja bombeando sangue, né? E o coração depende da oxigenação feita pelo pulmão para que esse sangue, levando oxigênio, circule por todo o nosso corpo, oxigenando o cérebro, membros e demais órgãos. Então, é como um sistema orgânico vivo que funciona interdependente, certo? O pulmão, ele existe, ele é um órgão separado do coração, mas ele não consegue funcionar sem o coração. O coração não funciona sem o pulmão, certo? Por quê? Porque senão você tem todo esse processo comprometido. Existe todo o comprometimento do processo produtivo, da cadeia produtiva. Então, quanto maior for a divisão do trabalho, mais complexa é o organismo social. Entenderam? Mais complexa é o organismo social. Então, esses dois tipos que Durkheim vai propor como tipos de solidariedade, certo? E aqui, para a gente encerrar essa parte, nas sociedades complexas, existe, então, a perda do sentido de pertencimento, certo? De modo que o indivíduo ele não se vê mais participante do todo da sociedade. Por quê? Porque essa perda do sentido de pertencimento gera uma extrema individualização. Certo? Então, quanto mais complexa for uma sociedade, maior o nível de individualização. Certo? Por isso que essa solidariedade ela é diferente. Por quê? Porque nós percebemos que participamos de um certo enquadramento social, mas embora participamos de um coletivo social, de um grupo social, nós nos sentimos separados do grupo. De modo que o que acontece com o outro já não nos afeta tanto quanto nos afetava na sociedade mecânica. Então, quanto mais complexa for uma sociedade, maior a individualidade, e por que não dizer, maior o individualismo. Certo? De modo que o que acontece no outro, existe esse distanciamento entre os indivíduos. Porque quanto maior a divisão do trabalho, mais distante eu fico do outro no processo produtivo. De modo que esse distanciamento do outro no processo produtivo cria em mim essa ideia de individualização. Então, eu me ocupo de mim, eu me ocupo das minhas coisas. O que acontece com o outro, na vida do outro, as necessidades do outro, não são tão importantes para mim, não há aquela ideia do sentimento de pertencimento, não há aquela comoção social, né? Nós tivemos aí, recentemente, aquele assalto na Caixa Econômica Federal, aqui em Bragança Paulista, né? Incendiaram alguns carros, e nós vimos, né, que um grupo pequeno de pessoas, ainda que conseguiram, mas se uniram, um grupo pequeno de pessoas, para dar um outro carro para o, esqueci o nome do PM, que teve o seu carro, ele é cabo da Polícia Militar, teve o seu carro incendiado, um Corsa, se não me engano, um Corsa incendiado na porta do batalhão da Polícia Militar. Então, o que nós identificamos lá? Né? Identificamos que um grupo pequeno de pessoas se mobilizou, levantou fundo, recurso, população, para que ele pudesse ter o carro novamente. Né? O que é isso? Tem gente que nem ficou sabendo que teve assalto em Bragança, tem gente que nem ficou sabendo que teve um cara que teve o carro incendiado, ela estava em serviço e teve o carro incendiado. E esse distanciamento acontece em função do quê? Da complexificação das nossas relações. Quanto mais complexa,
maior é a divisão. Quanto maior a divisão do trabalho, mais distante ou maior é o distanciamento entre os indivíduos. Quanto maior for o distanciamento entre os indivíduos, mais individualizado nós estamos. E aí, mais distante nós ficamos do outro, de modo que o que acontece com o outro já não nos afeta mais. Por isso que nós passamos pela rua, vemos crianças drogadas, vemos mendigos na rua, dormindo no chão, ao vento, e a gente passa como se nada tivesse acontecendo, porque aquela pessoa que está ali, na verdade, a gente nem sabe se é uma pessoa, afinal de contas, aquela pessoa é invisível aos nossos olhos. E por que ela é invisível aos nossos olhos? Pelo nível imenso e intenso de individualização. Né? Eu não sinto mais a dor do outro. Eu não sinto mais o que acontece na vida do outro. Né? Aí eu não me recordo quem que fez esse comentário, o nome, mas é justamente isso. Cada vez que nós aperfeiçoamos o processo produtivo, maior é a divisão social do trabalho, ou a divisão do trabalho social, mais complexa é a sociedade, mais distante nós ficamos, menor é o sentimento de pertencimento e, portanto, mais orgânica é a nossa sociedade. Então, nós estamos caminhando para o processo de uma intensificação dessa solidariedade orgânica na perspectiva do carniano. O que eu acho legal, né, e aí uma recomendação a vocês, é o quanto que essas linhas teóricas nos servem de base para uma análise crítica da sociedade. Certo? E esse é o papel das ciências sociais. Esse é o papel da sociologia. Não é te dar respostas, mas é fazer com que você olhe para a sociedade de maneira crítica e consiga identificar na sociedade quais são os pontos de vulnerabilidade, quais são os pontos de fragilização do tecido social, né? Diria um bom cientista social. Como que nós fragilizamos, estamos rasgando o tecido social na medida em que nós estamos de uma forma muito mais orgânica. O Gabriel perguntou, a solidariedade orgânica, então, os indivíduos seriam mais egoístas? Poderíamos dizer que sim, por conta da individualização, certo? De modo que nós pensamos em nós primeiro, porque nós perdemos essa ideia do pertencimento. Nós literalmente nos distanciamos dessa proposta do pertencimento, né? A vida do outro não nos importa mais, né? Estamos vendo alguém morrer, alguém ser assaltado, alguém apanhar na rua, o problema é dele, na casa dele. Aquele lance, né, de distanciamento, briga de marido e mulher, briga de colher e tal. Esse distanciamento de que, o que acontece na vida do outro não me preocupa, não me diz respeito. E não me diz respeito por quê? Porque nós aprendemos a cada um cuidar da sua vida. E é justamente esse lance de cada um cuidar da sua vida que nos distanciou. De modo que eu me ocupo com aquilo que acontece comigo. Mas o que acontece com o outro, eu não me ocupo. E quando o outro, né, aí agora uma crítica social. Quando o outro, o que acontece com o outro, gera uma comoção na sociedade que eu não concordo, então eu me levanto contra essa comoção. É só você ver, hashtag Vidas Negras Importam, certo? Essa é a pauta do momento. Por quê? Porque nós temos negros sendo mortos sistematicamente, um desrespeito com a vida humana, uma falta de solidariedade literal, certo? Então, nós, em razão dessa pauta, desse momento, onde nós estamos tratando a respeito do quanto que a vida de negros importam, existe alguém para não é a vida do negro, tem a vida, todas as vidas importam. É sim, mas quem falou para você que não importa? É claro que importa. Importa tanto que nós estamos agora nos atentando a um grupo do todo que está sendo fragilizado, que está sendo usurpado, está sendo totalmente violentado na sua importância, de modo que é necessário que nós venhamos superar esse sentimento de complexificação e de individualização para mostrar que existe um grupo entre nós que importa e que está perdendo nossa dignidade e o seu direito. É por isso que vidas negras importam sim. É por isso que a gente tem que levantar a placa de vidas negras importam sim, hashtag vida negra importa. Certo? Por quê? Importa porque faz parte do todo. Assim como todas as vidas importam, o negro não pode ser tratado diferentemente do branco. Então, vida negra importa tanto quanto do branco. Mas neste momento, qual é a vida que está morrendo? Qual é a vida que está sendo usurpada? Qual é a vida que está sendo tirada? A do negro. Então, o que a gente tem que fazer? Para superar isso aqui, levantar a bandeira e gritar.
Importa esse tipo de vida. Importa. Somos iguais. Sim, mas essa vida importa. E eu, então, levanto a hashtag Vidas Negras Importam. Não só a hashtag, eu dou minha cara a tapa na sociedade, nas ruas, seja onde for, no meu Facebook, aonde for. Por quê? Porque eu não posso permitir que esse distanciamento social rasgue o tecido social. É o caminho que Durkheim está falando que estava caminhando a sociedade capitalista. É só você olhar hoje, né? Estarmos aqui e eu fazer esse comentário hoje é literalmente a evidência de que nós estamos literalmente perdendo o sentido de pertencimento, né? E tanto perdemos que nós relativizamos no momento tão crítico em que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Entendendo esse ponto? Conseguiu fazer a leitura a partir da proposta de Durkheim, a partir dessa análise social e o quanto que importa, né, o cientista social olhar e perceber esses fenômenos acontecerem? Talvez você não vai ser um cientista social, né? Mas é importante você ter um olhar crítico, né? O Durkheim não espera que você concorde com ele. Ele espera pelo menos que você pare para olhar a sociedade a partir da lente, né? Os óculos. Imagina, a teoria como um óculos que você pega e põe para você olhar a sociedade a partir dessa perspectiva. Então, imagina que está escrito Durkheim, eu vou pôr então a lente de Durkheim, da teoria de Durkheim, e vou olhar a sociedade a partir dessa lente. Certo? Nós olhamos a sociedade a partir da perspectiva de Augusto Comte, estamos olhando agora a partir da perspectiva de Durkheim, nos deu um parâmetro social, nos deu um caminho social, nos deu um olhar crítico para a sociedade, e agora a gente vai trocar de lente, a gente vai por agora uma outra teoria e vamos olhar a sociedade a partir de uma outra perspectiva. Então, o estudo das ciências sociais, tanto quanto o próprio estudo da filosofia, deve gerar em nós esse tipo de olhar. Não é um olhar que você deve concordar com o pensador A, B, X ou Z. É um olhar que te faz pensar de maneira crítica a sua própria realidade social. Então, se nós conseguirmos fazer isso, e se cada um de vocês conseguirem fazer isso, quem sabe a gente pode ter uma geração, independente de onde nós venhamos a atuar, uma geração, não importa o número, mas um grupo de pessoas que possam não apenas olhar a sociedade a partir de um pensamento reflexivo, porque nem todo pensamento é reflexão, tem pensamento que é só reprodução, certo? É um pensamento a partir de uma reflexão crítica da própria realidade, a partir de diversos referenciais teóricos, que a própria sociologia e a própria filosofia pode te oferecer para que você possa olhar a sociedade e identificar diversas possibilidades, e a partir daí contribuir com o seu olhar na tua profissão, na tua área de atuação, na tua formação. Essa é a minha grande expectativa com a minha disciplina, com as minhas aulas com relação a vocês. Tá? Até aqui tranquilo? Dúvidas? Boa! Alguém quer fazer algum comentário? Quer chorar as pitangas? Ninguém quer falar nada. Tranquilo. Professor. Oi. Então, tipo, na mecânica, a solidariedade está ligada com as relações pessoais e a orgânica está ligada com a divisão do trabalho? Estaria certo falar assim? Nas duas você vai ter a presença do trabalho. Só que aqui você vai ter um trabalho muito mais, vamos dizer assim, manufatureiro, vamos dizer assim, né, poderíamos dizer, mais próximo daquilo que é o artesanal, né? E aqui você tem uma maior divisão do trabalho. Então, a mecânica estabelece na medida em que as pessoas, o processo produtivo não é complexo, é simples, certo? Você até pode ter ali o comerciante, você vai ter ali o ferreiro, mas o modo de produção ali é um modo de produção simples, certo? Quando você vive agora, você vai para a cidade, perímetro urbano, com um processo produtivo extremamente agressivo e violento, como é o fluxo do capitalismo, por isso que Durkheim ele deixa bem específico que a sociedade orgânica é a sociedade de tipo capitalista, porque o capitalismo pressupõe o quê? A intensificação da divisão do trabalho.
Quanto maior for o processo de divisão do trabalho, mais eu produzo, e quanto mais eu produzo, mais eu alimento essa dinâmica do processo produtivo. Só que, como consequência, ocorre o distanciamento social. Ocorre essa perda do sentimento de pertencimento. Entendeu? Entendi, obrigado. Fechou. Bom, mais alguém? Boa. Professor, Oi. eu não posso dizer que a sociedade é mecânica, né? É a solidariedade da sociedade que é mecânica, é isso? Daí você vai falar sociedade de solidariedade mecânica ou sociedade de solidariedade orgânica. Entendi. Certo? Aí, para diferenciar uma da outra, para facilitar, quando a sociedade simples é mecânica, a sociedade complexa é orgânica, pensando no sentido de um organismo, certo? Diversos sistemas que compõem o organismo para que ele possa funcionar no todo. Então, você tem uma divisão de organismo, certo? Sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, sistema disso, sistema nervoso, que compõem o todo do organismo, de modo que esse organismo, então, ele é extremamente complexo no seu funcionamento. Então, quanto mais complexo, mais orgânica, certo? E maior a divisão do trabalho social. A sociedade simples, ela é de relações mecânicas, porque a solidariedade ela é um pouco mais próxima dos indivíduos que mantém a certa coesão social. Tá bom? Certo. Então, vamos lá. Eu vou usar os próximos 10 minutinhos para a gente fazer uma introdução a uma próxima teoria. Eu vou fazer um comentário apenas introdutório do porquê que é importante a gente estudar esse camarada. Eu vou fazer eu faço questão de fazer esse comentário introdutório para justamente não ser mal interpretado em tempos de tanta complexidade, né? Perda do sentimento de identidade, toda a preocupação e todo o cuidado é pouco, né? Então, a gente vai estudar, a partir de hoje, um cara chamado Karl Marx. Certo? Karl Marx. Vamos lá, vem o professor me doutrinar do comunismo, velho. Professor marxista, professor comunista, né? Eu ouvi hoje de uma aluna, eu fiz uma live no sábado com um amigo meu lá no Instagram, falando sobre o racismo, né? Um amigo ele falando sobre quais são, compreender o racismo a partir da perspectiva legal, né? Ele é formado em direito, então trazendo um comentário jurídico aí sobre o racismo. E foi legal o bate-papo. Uma aluna minha estava assistindo a live e ela falou para mim que ela estava na casa do tio dela assistindo. E aí o tio dela chegou para ela e falou, começou a assistir junto com ela e falou assim, daí começou a me ouvir falar, o cara falava, esse cara aí, quem que é esse cara? Ela falou, meu professor. Aí ela falou, o cara falou, esse cara é comunista, olha o que ele tá falando, ele é comunista e tal, não sei o quê. Essa ideia de que professor de história, professor de humanas, é tudo comunista. Bom, quando a gente fala de Karl Marx, nós vamos estudar a proposta teórica dele, que parte do materialismo histórico. Certo? Materialismo histórico. Interessante. Né? Por que nós precisamos, ou por que nós temos que estudar Karl Marx? Primeiro que a gente estuda esse cara? Né? Acho que toda a ressalva de introdução de estudo de Karl Marx se faz necessário. Primeiro que nós não tem como você estudar século XIX e o sistema capitalista sem passar por esse cara. Você não estuda, você não consegue compreender, certo? Quando qualquer tipo de área de atuação que tem a ver com o processo produtivo na sociedade, seja na área de humanos, ou seja nas exatas, relacionada à economia, você vai estudar esse cara. Você não tem como você estudar e você não passar por esse cara, certo? Karl Marx, ele é muito mais conhecido por aquilo que ele não propôs, e ele é acusado daquilo que ele não propôs, do que aquilo que realmente ele quis dizer nos seus livros. Um outro fator interessante é que muita gente confunde
as suas linhas teóricas do que ele propôs no seu pensamento social, que a gente chama de materialismo histórico, do que aquilo que é atribuído a ele como um fenômeno social presente historicamente, certo? Então, quando se pensa em Karl Marx, automaticamente, o que você pensa? Karl Marx igual comunismo, comunismo igual União Soviética, comunismo igual China, comunismo igual Coreia do Norte, comunismo igual Cuba, comunismo igual Venezuela, porque esses são nossos referenciais. Mas me desculpa, todos esses seus referenciais, se é que você o tem, são nada, porque isso não tem nada a ver com Karl Marx, certo? Eu sou professor da disciplina, estudo esse cara, me debruço nesse cara, porque a minha disciplina, esse personagem é central. Eu falei para vocês, são 3 personagens centrais. Você tem Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, né? Então, esse cara aqui é fundamental na estrutura, não do que ele propõe como sociedade, mas da crítica que ele levanta, certo? Imagina um jogador de futebol que você levanta a bola, né? O outro só vem para chutar. Então, não importa muito o que aconteceu lá do chute. A questão que você tem que olhar é o que fez ele levantar, qual foi a bola que ele levantou, qual foi a crítica que ele fez, qual foi a proposta que ele elaborou, qual é a perspectiva da sua análise materialista, histórico, e qual que é a crítica que ele estabelece ao capitalismo. E aí, quando você pensa nesse cara, sem lembrar que esse cara, a gente não estamos, quando a gente fala de Karl Marx, é um erro grotesco que todo mundo faz, ler Karl Marx a partir das nossas referências sociais, políticas e econômicas presentes, século XXI. Karl Marx não é do século XXI. Karl Marx, ele é do século XIX, certo? Então, ele é um pensador do século XIX que propôs uma análise científica do seu tempo, do processo produtivo do seu tempo, e você só pode conseguir compreender esse cara no seu tempo. Então, qual é o mundo do século XIX? Que é esse mundo que a gente estudou Augusto Comte, é esse mundo que a gente estudou Emile Durkheim, e agora a gente vai estudar o mesmo mundo, então, o mesmo contexto da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, que a gente vai estudar Karl Marx. Eu faço essas ressalvas iniciais justamente por quê? Porque é natural, quando a gente começa a estudar esse cara, levantar a mão de alguns, né, ou acende uma luzinha de alerta, e tipo, vamos ver o que o professor vai falar, porque o professor vai me doutrinar, né? Está querendo vender o comunismo. Então, aqui não tem, comigo não tem, velho, certo? Porque nós vamos aqui estudar a teoria desse cara. O que esse cara propôs para o seu tempo como uma análise materialista da história a partir da visão que ele tinha do capitalismo do seu tempo, até porque o capitalismo dele não é o nosso capitalismo, a gente está vivendo numa outra dinâmica de produção, e na minha perspectiva até muito mais agressiva do que ele vivia, certo? Ele propõe, o que ele propõe como solução é uma proposta utópica, certo? Uma sociedade utópica. A revolução, como ele teoricamente entendia que poderia acontecer, aonde ele achou que iria acontecer, não aconteceu, que é na Inglaterra, porque ele está estudando o capitalismo inglês, o capitalismo agressivo inglês, dos processos produtivos da Inglaterra. Então, ele é um estudante, pra você ter uma ideia, ele só estudou quase 45 anos. São 45 anos estudando economia. Tudo que se produziu de economia até o século XIX, esse cara estudou tudo. Então, ele sabia tudo de Adam Smith, ele sabia tudo de David Ricardo, ele sabia tudo dos principais economistas e liberais da época. E ele se debruçou a estudar esses caras justamente por quê? Para poder estabelecer uma crítica, uma análise crítica da própria proposta liberal, certo? De modo que quando você pega os livros de Karl Marx, ele traz trechos inteiros de propostas de análise, tanto aquilo que foi proposto por David Ricardo, tanto quanto que foi proposto por Adam Smith, que eram os grandes pais teóricos, né? Ou também o próprio John Locke, do seu liberalismo inglês, certo? Então, esse cara está olhando para a Inglaterra, a grande mãe da Revolução Industrial, ele está fazendo uma leitura crítica do capitalismo inglês, e ele imaginava que a classe operária iria se organizar em sindicatos, em organizações de representatividade, e iriam, de alguma forma, conseguir se opor a todo aquele sistema de opressão e exploração da mão de obra, porque não existia legislação trabalhista naquele período ainda, certo?
Então, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia, crianças e mulheres. Então, há uma intensificação do processo produtivo, condições de insalubridade de ambiente de trabalho, condições extremamente precárias, baixo salário. Então, qual era a lógica que Karl Marx estava concluindo? Qual era a conclusão? Se esse grupo aqui na Inglaterra desenvolveu uma consciência de classe, a ideia da consciência de classe, e se organizar, eles podem desencadear um processo revolucionário de modo a se opor a esse sistema de exploração da mão de obra. Só que aquilo que ele estava propondo, porque o capitalismo consolidado era na Inglaterra, essa revolução não aconteceu na Inglaterra. A revolução mais forte que se desencadeou mudando as estruturas sociais foi acontecer na Rússia, no Império Russo, no século XX, em 1917, quando os bolcheviques tomam o poder e Karl Marx não estava nem vivo mais para saber. Karl Marx não assistiu. E nem imaginava, porque a Rússia era feudal, certo? A Rússia saiu do feudalismo para o socialismo. Não passou pelo capitalismo. O capitalismo desse período russo era o capitalismo emergente. Você tem pequenas empresas. Não existe ainda uma malha de consciência de classe. Não existe a classe operária, o proletário industrial. Estava ali se formando ainda, se consolidando. E aí, claro, os oportunistas teóricos da época, né, os bolcheviques, com as classes da elite da classe operária, é sempre pensar muito bem explicado isso, a elite dessa classe se organiza e se mobiliza para poder tomar o poder e desencadear um processo de golpe no meio da Primeira Guerra Mundial, certo? Em 1917. Então, quando a gente estuda Karl Marx, nós temos que estudar Karl Marx dentro desse contexto. Para onde que ele está olhando, o que ele está vendo, como que ele está compreendendo, certo? Todas essas relações econômicas. Não é fácil esse cara, de modo que eu tenho amigos, eu tenho alguns colegas, eu tenho uns colegas meio estranhos, vários. Professor de humanas, né? Então é normal ter gente estranha. Mas eu tenho um amigo aqui em Bragança até, ele é meio doidão. E ele fala assim, não, porque nós temos que fazer um processo revolucionário, porque lá no Manifesto Comunista... Não, você vai ler o manifesto, você está pautando no século XXI, uma perspectiva de oposição ao sistema político atual, pautando a sua mobilização política a partir do manifesto comunista, velho. Né? Você leu o Grundrisse, você leu manuscritos econômicos filosóficos, você leu o Capital, você leu 18 de Brumário, você leu, porque, mano, o manifesto comunista é o livrinho mais água com açúcar de Karl Marx, velho. E não é um livro, é um folhetinho, folhetim industrial, tá ligado? Foi escrito, embora quando a gente lê, não entende, tá? Começa por aí, lê não entende. Mas ele foi escrito para nego de chão de fábrica entender, para gerar uma revolta, certo? Mas o trabalho de Karl Marx não é o Manifesto Comunista, o trabalho de Karl Marx é o Capital. Ele viveu para produzir o livro Capital e ele morreu sem concluir. Ele escreveu só 4 volumes, para você ter ideia. E ele morreu sem concluir. O grande trabalho da sua vida é voltado para o capital, certo? Ele está fazendo uma análise do capitalismo, por isso que o nome do livro é O Capital. Friedrich Engels, que é o seu amigo que o bancava, né, na sua vida, nesse processo de produção teórica, é que vai tentar finalizar o Capital, tentar dar algumas conclusões, ficou muito aberto, mas não conseguiu também, porque não tinha a competência intelectiva e analítica de Karl Marx. Então, quando a gente fala de Karl Marx, estamos falando de uma análise teórica, crítica do capitalismo, certo? E que propõe, o que ele propõe como caminho, o que ele propõe como crítica, é importante no sentido de levantar a bola. Tá ligado? Imagina uma cama coberta com algo escondido que você descobre. Né? Imagina alguém que, quando vai varrer a casa, varre a sujeira tudo para debaixo do tapete, e você resolve lá e levantar o tapete para poder mostrar a sujeira, para quem precisa enxergar. É dessa forma que nós temos hoje que ler Karl Marx. É esse cara que levanta o tapete para que a gente possa olhar a sujeira da exploração da mão de obra. Então, não é tanto uma leitura, não deve ser uma leitura pautada na perspectiva de uma revolução. Não dá. Nenhuma revolução se estabelece, certo?
Não tem como você aplicar aquilo que ele colocou como saída, nem ele mesmo acreditava, ele mesmo achava que o capitalismo não tinha como ser vencido, e ele chega a falar isso nos seus escritos, né? O capitalismo está tomando uma proporção tão global, porque ele vive o contexto já das relações do neocolonialismo, ele assiste essa expansão do capitalismo buscando mercado consumidor em outros continentes, de modo que ele percebe que esse sistema está se abrangendo e está se ampliando de tal forma que vai se tornar impossível construir alguma coisa como alternativa a esse sistema. Então, ele mesmo chegou nessa conclusão. Então, não tem como você fugir ou propor algo diferente do que o capitalismo foi. Mas a gente pode partir desse pressuposto, desse tapete que ele levanta, para que a gente possa olhar como se estabelecem essas relações e, a partir desse como se estabelecem essas relações, compreendermos essas estruturas e conflitos de poder que nos fazem, muitas vezes, ora, se revoltarmos com a estrutura vigente, ora, concordarmos com a estrutura vigente. Certo? Quando eu concordo com o sistema, quando eu concordo e eu digo sim ao sistema, quando eu abaixo a cabeça e falo, realmente é isso, não vai mudar, não tem perspectiva de mudança, é isso mesmo, né? O pobre só se ferra, o operário só se ferra, o trabalhador só paga imposto. Quando você se convence disso, não existe nenhum tipo de mobilização, né? Mobilização, pelo menos na não aceitação dessa exploração, é sinal, na perspectiva marxista, que você está literalmente alienado, né? E a gente vai estudar os conceitos. Então, o que eu vou trazer para vocês? Os principais conceitos tratados no materialismo histórico. Por quê? Porque nos importa estudar isso. Nos importa a semelhança de Durkheim, a semelhança de Max Weber, nos importa olhar para a sociedade a partir de uma lente crítica, agora do capitalismo, cujas relações sociais se estabelecem a partir da exploração da mão de obra, que nem sempre é percebida, que nem sempre é sentida, e que nós respondemos a determinadas lógicas, né? Aquilo que Durkheim vai chamar de consciência coletiva, Karl Marx vai chamar de ideologia da classe dominante. Então, nós estamos falando da mesma coisa, só que nós estamos mudando agora os conceitos a partir de um outro teórico. Então, enquanto Durkheim falava que existe uma consciência coletiva que age sobre o indivíduo e impede o indivíduo de perceber e de agir contrário a essa consciência coletiva que age de forma coercitiva, Durkheim vai falar que essa consciência coletiva Karl Marx vai falar que essa consciência coletiva de Durkheim nada mais é que uma ideologia da classe dominante que se estabelece sobre os demais, fazendo com que esses demais, que é a classe operária, possa ser alienado da sua circunstância atual, incapaz de perceber o processo de exploração, de modo a perpetuar esse processo. Qual que é a saída aqui de Durkheim fala? Qual é o meio pelo qual os indivíduos podem sair desse processo de dominação? Quando ele tomar consciência desse processo. A isso a gente chama de consciência de classe. Quando o indivíduo que é explorado perceber que ele é explorado e ganhar uma consciência de classe e falar, caramba, meu, eu estou me ferrando, eu não sabia? Quando você parar para pensar nisso, e aí você começou a entender como se estabelece esse processo. Agora, se você vai conseguir mudar o processo, mudar a circunstância, mudar a estrutura social, aí é uma outra coisa, certo? Dependeria muito se todos nós, em todas as instâncias, tivéssemos essa consciência de classe. O que eu, particularmente, acho muito difícil, né? Na minha categoria, pelo menos, isso não existe, né? Não existe consciência de classe compartilhada entre os professores, né? Muitos estão, dentro dessa perspectiva, extremamente alienados. Então, eu usei esses minutinhos aqui de introdução para o que a gente vai estudar na próxima aula, em Karl Marx. Vamos partir do conceito de materialismo histórico e compreender o que é o materialismo na perspectiva marxista, né? Por que ele parte sempre da materialidade da vida? Por que a vida é material? Por que a linguagem é material? Por que o pensamento é material? Por que tudo que existe é material na perspectiva marxista? E por que a história, então, deve ser narrada numa perspectiva material e não numa perspectiva idealista, como era a escola da época, principalmente a hegeliana, que fala que a história nada mais é
que é a evolução das ideias do ser humano na medida em que vai tomando consciência de si. Vem Karl Marx e fala, não é a consciência de si. A história deve ser narrada a partir da materialidade da vida. Aí a gente estuda isso na nossa próxima aula. Deu para compreender no que a gente vai se meter agora? Como que a gente vai estudar? E qual que é a relevância de estudar esse autor dentro desses conceitos? Deu para compreender? Então, essa consciência de classe seria esse olhar crítico que tem na sociedade? Não é só um olhar crítico da sociedade. Na perspectiva de Karl Marx, a consciência de classe é quando você percebe de qual classe você é e identifica o processo de exploração. Ah, tá, entendi. Certo? Tranquilo, gente? Então, ó, deixar aí 10 minutinhos para vocês.